Amados, a paz do Senhor, eu quero partilhar com vocês uma palavra do verdadeiro pastor, do bom pastor. Deus ama o seu povo, a quem chama 13 vezes de rebanho ou minhas ovelhas. No capítulo 34 de Ezequiel, o Senhor usa o profeta para falar acerca das características dos maus pastores. E como o Senhor ama as suas ovelhas, ama o seu rebanho, Ele exige aos maus pastores que prestem contas. Ele mesmo se importa pelo rebanho e age de modo justamente contrário aos maus pastores. As 4 situações descritas no versículo 16 continuam sendo um tremendo incentivo. E o primeiro incentivo do nosso bom pastor é que ele descreve: estávamos todos perdidos, mas ele foi nos procurar. E Lucas, no capítulo 15, fala a respeito da ovelha que se perdeu. E o Senhor deixa as 99 e vai buscar aquela que se havia perdido, porque não sabia verdadeiramente o endereço de volta. Mas o Senhor foi buscar. E trazendo uma aplicação espiritual para as nossas vidas, Jesus nos amou primeiro. Ele é o bom pastor. João capítulo 10 diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E todo o sacrifício de Cristo, perfeito naquela cruz, demonstra esse amor. A morte de Jesus é uma expressão de amor. João capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa, irmãos, é uma verdadeira expressão de amor. Jesus, como bom pastor, ele dá a sua vida, né? Ele se sacrificou, ele pagou um alto preço. O Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Isso aqui é uma palavra de esperança, de encorajamento e um incentivo para nós se voltarmos a esse verdadeiro pastor. O profeta Ezequiel, no capítulo 34, como eu disse a princípio, ele falou dos falsos pastores que estavam querendo só a lã, que estavam querendo só tratar das suas necessidades e também tirar proveitos próprios, né? Com brutalidade, religiosidade, tirando das ovelhas aquilo que eles queriam para gastar com seus prazeres e deleites de pecado. Mas Jesus Cristo, amados irmãos, Ele não nos escolheu por interesses comerciais, mas porque Ele nos amou e entregou a sua vida por cada um de nós. Quando nos perdemos, somente o Senhor pode tocar no nosso coração e nos levar de volta para si. Lucas 15, verso 4 e 5. Amados irmãos, só o Senhor pode nos atrair de novo, alcançar a sua misericórdia, a sua graça, de saber que Ele sim pode nos resgatar de qualquer buraco, de qualquer situação, de qualquer momento que eu ou que você esteja enfrentando. Ele nos resgata, porque Ele nos amou primeiro. Ele é o bom pastor. Ele não quer tirar proveitos próprios de nós, como um falso líder, como um falso obreiro, como alguém que lidera. E o poder, amados irmãos, pode se tornar muito perigoso. E Ezequiel, no capítulo 34, diz que os falsos pastores, porque eles tinham o poder de liderar, eles não eram bons líderes, eles não eram exemplos, porque as ovelhas estavam dispersas, ou seja, sem direção, sem alimento, sem instrução, sem ensino, porque verdadeiramente, amados irmãos, eles viviam uma vida dupla. Eles diziam que amavam, eles diziam que glorificavam ao Senhor, mas o seu coração estava longe de Deus. Quem de nós pode afirmar que nunca foi ferido? Temos uma dor íntima, né? O bom pastor sabe disso. Ele que permitiu que fossemos feridos e também aquele que une o que está rompido. O Senhor lhe cura as nossas feridas. E Ezequiel
Na verdade, Isaías descreve muito bem isso, no capítulo 53, né? Que pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Como ovelha muda foi levado ao matadouro. E esse Jesus, o bom pastor, ele se entregou por mim e por você, curando as nossas feridas, né? Como a palavra do bom samaritano, né? O levita passou de largo, o sacerdote passou de largo, mas aquele bom samaritano se compadeceu, né? Pegando aquele ferido, né? Pondo azeite, pondo as ataduras e levando ele, irmãos, para a estalagem, né? Que é um símbolo de um hospital, de um lugar de tratamento, e disse: olha, quando eu voltar, eu pagarei. Então, isso aqui, irmãos, é uma prova clara da fidelidade, da misericórdia, do amor de Deus para cada um de nós. O Senhor nos ama, amados, não por interesses comerciais, não por interesses de tirar proveito nosso, não. Ele nos ama porque Ele nos amou primeiro e que Ele é Deus e que verdadeiramente Ele é o bom pastor. E os enfermos não são sempre curados, mas ao menos são fortalecidos para superar esse período difícil. Salmo 41, verso 3. Amados irmãos, nós devemos se submeter a esse bom pastor e saber que, sem dúvida, Ele, amados irmãos, nos amou primeiro. O apóstolo Paulo, como era um bom pastor, como era um bom zelador pelos irmãos, onde ele passava e estabelecia igrejas, como apóstolo, como enviado do Senhor, como bom pastor, ele disse em Atos capítulo 20, no versículo 29 e 30, que não pouparão o rebanho e tentarão atrair os discípulos. Ele está falando aqui de falsos líderes, lobos, que na verdade iam entrar, iam não poupar. Então, amados irmãos, nós devemos ter cuidado com os falsos líderes, com os falsos que se dizem ser servos do Senhor, mas não são. E essa é a realidade. E Jesus, em Mateus, no capítulo 7, também ensina que nós devemos acautelar-nos, né, dos falsos líderes, né, dos falsos profetas, daqueles que dizem ser, mas não são, daqueles que até usam a palavra de Deus, mas não têm uma vida no centro da vontade do Senhor. Amados, que possamos amar o bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Jesus é o nosso modelo. Jesus, Ele nos ama e cuida de cada um de nós. Deus abençoe.